está começando Entre Conversas. No programa de hoje, nós vamos bater um papo sobre positividade tóxica. Fique com a gente. Se você faz uso das redes sociais, já deve ter percebido que este é um local onde nem sempre as pessoas mostram de fato a realidade. Essa vida perfeita, positiva e incrível que muita gente propaga, muitas vezes não é de verdade. E essa positividade em excesso pode afetar psicologicamente tanto quem propaga esse estilo de vida e até outras pessoas. Para falar sobre positividade tóxica, eu estou com a psicóloga Camila Navarro. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Jade? Tudo bem também, obrigada. Camila, quando a gente fala de positividade, a gente espera algo bom. Mas aí quando a gente alia essa palavra tóxica, causa um certo impacto. Eu queria começar te pedindo para explicar o que seria essa positividade tóxica. Realmente, quando a gente pensa em positividade, a gente sempre pensa em coisas boas, né? Só que, como tudo, o excesso, ele também é maléfico, né? Então, a positividade tóxica é aquela falsa positividade, aquela positividade constante. É negar os sentimentos negativos ou sentimentos ruins que nós temos na nossa vida. A gente não está dizendo com isso que as pessoas não podem ser felizes na internet ou na vida real, né? Muito pelo contrário, né? A gente passa por momentos de muita felicidade que a gente quer mostrar isso para as pessoas, e isso é real, né? O que ela passa a ser tóxica quando é só isso que acontece, né? Então, quando está sempre tudo muito bem, tudo certo, as coisas tudo vai dar certo, eu tenho um emprego perfeito, a família perfeita, o corpo perfeito, o dia a dia perfeito. O que é muito difícil de acreditar, né? Se nós vamos pensar hoje na realidade. Então, é justamente isso. O que está por trás disso que não está sendo dito. Até porque ninguém é feliz 100% do tempo, né? E a tristeza ou alguns sentimentos ruins também fazem parte até no processo de aprendizado do ser humano, né? Com certeza, Jade. Assim, na verdade, se a gente pensar o oposto, né? Por exemplo, se a gente pensar uma pessoa constantemente triste, a gente não vai achar isso normal. Então, por que nós achamos normal uma pessoa constantemente feliz? Então, as emoções, elas têm que estar balanceadas, elas estão aí para ser sentidas, né? Lógico, ninguém está falando que não, então não vamos ser positivos, né? Jamais. A positividade é algo bom, é algo que nos move, é algo que nos motiva a ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, enfim, do nosso dia a dia. Mas os sentimentos ruins, os sentimentos tristes, né? A tristeza, o medo, a frustração, eles são sentimentos que, se nós não passarmos por ele, alguma coisa da nossa vida não vai desenvolver, né? Porque, assim, todo mundo aqui que já passou por momentos difíceis sabe que muitas vezes a gente cresce mais no momento difícil do que muitas vezes no feliz, né? Ou a gente acaba inibindo de fato algo, deixando esse sentimento ruim guardado e em algum momento esse sentimento vem à tona ainda mais forte, né? Isso, é assim, tudo que nós sentimos, se ele não for falado, ele é somatizado, tanto de modo físico quanto de modo mental, né? Então, talvez hoje a gente tenha visto assim, casos e quantidades imensas de doenças mentais, de doenças físicas, por exemplo, como a gastrite nervosa, como a ansiedade, a depressão, bulimia, anorexia, bastante doenças relacionadas realmente com essa imposição do estar sempre bem, sempre certo, sempre tudo no controle, né? Então, se nós não sentimos, se nós não passamos por esse momento, ele vai ser somatizado de alguma forma. E eu falei sobre as redes sociais e, na mesma proporção que ela tem esse poder de estreitar as relações, ela também tem esse poder de afastar, né? No sentido de que as pessoas não mostram de fato o que elas são, não é isso? Isso. Na verdade, assim, as redes sociais, ela é uma parte da nossa vida. Ninguém fica 24 horas numa rede social, né? Bom, ou sim, né? Mas, assim, nós tiramos por nós. Quando que nós colocamos uma foto, nós colocamos um vídeo, nós postamos alguma coisa? Quando acontece alguma coisa legal. Mas, quando acontece alguma coisa ruim, nós não vamos lá e colocamos, nossa, olha, uma coisa ruim.
Mas o que tem acontecido hoje, o que a gente vê muito, é realmente assim um espelhamento no estilo de vida, né? A gente segue famosos, segue blogueiros, segue, enfim, e a gente vê uma parte da vida dessa pessoa. A gente não vê tudo. A gente vê o que ela quer que a gente veja, né? O que ela quer mostrar. E a gente acaba querendo se assemelhar a essa realidade que não é a nossa, né? Então, assim, eu sempre falo, o problema não é comparar. A gente sempre compara. Como nós vivemos sem comparar? É impossível. Eu sempre falo assim, se você fala para uma pessoa não comparar, a única coisa que você vai fazer é ela não te falar que está comparando. Porque por que nós sabemos que uma coisa é doce? Porque a gente já experimentou alguma coisa salgada. Por que a gente sabe que uma coisa é legal? Porque a gente acha que outra coisa é chata. Por que a gente gosta, por exemplo, de tal bebida e não de outra? Porque a gente compara. O problema não é comparar. Não é você ver e você... Nossa... legal aquilo ou não legal. O problema é o que a gente faz com essa comparação. Como a gente leva ela para a nossa vida. Quando essa comparação é saudável, até uma motivação, né, alguma coisa assim que te leva a ter melhores ideias, a sair da sua zona de conforto, a buscar novos caminhos, olhar de outro jeito, ok, é uma coisa legal. O problema é quando a gente deixa de viver toda a nossa vida, toda a nossa história, tudo que a gente construiu até ali para querer viver a vida daquela pessoa, que não é a mesma que nossa, né? Que no momento chega até a ser um pouco desleal com a gente mesmo quando a gente tenta comparar a nossa vida de real com algo bom de outra pessoa, né? A gente não pega a pior foto que a pessoa postou no Instagram e se compara no nosso pior ângulo. A gente acaba pegando a foto que às vezes está até editada e tenta comparar com a gente no espelho, numa luz que às vezes nem é boa, num momento que nem favorece. Exatamente. E aí é que a gente vê, por exemplo, a quantidade de filtros hoje, né? Quando a gente pensa no Instagram mesmo, por exemplo. Quantas vezes você vê um filtro real ali, né? Tem problema nisso? Não tem problema, porque isso é uma coisa, que inventado, que é legal, você se diverte. Tem hora que eu não tô boa mesmo, não quero aparecer assim. E tudo bem, né? Assim, ninguém também tá falando que, nossa, você precisa não estar bem e mostrar para o mundo que você não está bem. Não, não é isso. Né? E daí entra também na questão que você falou da responsabilidade de quem passa, né? Essa imagem positiva constantemente. É realmente o excesso. É sempre o excesso que a gente tem que pensar com maior cuidado, né? Assim, e como isso está me afetando? Porque, como você mesmo falou, a gente é desleal com a gente, né? A gente começa a minimizar tudo que a gente conseguiu. Então, eu tenho um emprego legal, nossa, legal, mas quando comparado àquela pessoa, meu emprego, não é legal. Eu tô com um corpo que eu tô me sentindo bem, só que quando eu vejo aquela pessoa com aquele outro corpo, você fala, nossa, olha, aí você começa a achar a imperfeição. Né? Então, assim, a gente deixa de valorizar tudo que a gente fez. A gente deixa de olhar a nossa história, olhar o nosso esforço, que foi difícil, que a gente passou por momentos não positivos para chegar, né, até ali, e a gente acha que é num passe de mágica, né? E daí vem aquela famosa frase, né, que todo mundo fala. Todo mundo vê o sucesso, não vê o caminho que chegou até ali, porque o caminho muitas vezes não é mostrado, né? Você falou dos filtros. É interessante essa relação com os filtros, porque por muitas vezes ele é usado para tentar amenizar algo que a gente não gosta. E aí, um dia desse, navegando pela rede social, eu acabei vendo um vídeo de uma menina, de uma blogueira, na verdade, uma influencer, que ela se comprometia em não usar filtro, porque naquele dia de manhã ela acordou, não estava se sentindo bem e se filmou chorando. E aí, nesse mesmo momento que ela se filmou chorando, sem filtro, sem nada, ela acabou que abriu o Instagram e colocou em cima do rosto dela, que estava triste, o semblante triste, o filtro que ela costumava usar. E aí deu meio que esse choque de realidade no sentido de, eu não sou isso. E é o que é realmente o preocupante dos filtros, quando eles deixam de somar e passam, na verdade, a mascarar, né? Isso, é isso mesmo, assim, é uma coisa legal, é uma coisa, né, que às vezes a gente usa por diversão mesmo, ou porque a gente não está se sentindo bem e a gente quer se sentir bem, então, ok, mas é isso, a gente deixa o nosso de lado,
né? A gente eu acho que é bem aquela coisa, né? A gente coloca uma câmera na frente e a gente é uma pessoa. A hora que a câmera desliga, beleza, vou voltar para minha vida imperfeita, né? Só que o problema não é voltar, o problema é você não se sentir bem com essa vida, né? Eu acho que, assim, todo mundo, a gente passa por problema, a gente passa por dificuldade, e muitas vezes a gente não quer falar sobre isso. O que a gente não pode é negar. O que a gente não pode é tentar ser outra pessoa, né? Tentar ser uma pessoa que a gente não é. Porque eu tenho certeza que essas pessoas que estão sempre de bem com a vida, né? Que a gente olha ali, com certeza elas também têm pontos na vida delas que elas não estão bem. Que não fazem bem. Eu também acompanho algumas famosas, algumas blogueiras, enfim, e muitas vezes eu vi que às vezes elas abrem aquelas caixinhas de pergunta, né? E tem umas perguntas assim: você é feliz o tempo todo assim? Nossa, sua vida é perfeita. Seu marido é perfeito, seus filhos são perfeitos, sua carreira é perfeita, seu corpo é perfeito. E eu já vi, inclusive, algumas delas falar: gente, não é, porque assim, o nosso problema para nós é de um jeito, o problema da pessoa é de um outro jeito, mas todo mundo enfrenta seus problemas com o seu jeitinho, mas enfim. A gente está falando das redes sociais, desse mundo virtual, mas isso também acontece no mundo real, né? Nas relações que a gente cria, no sentido de a pessoa às vezes tentar ajudar ou trazer essa positividade e acabar usando palavras ou frases que acabam aumentando ainda mais aquele sofrimento de quem escuta, né? Sim, em tudo, né? Na nossa vida, se a gente pensar. A gente pode pensar tanto na nossa relação familiar, na nossa relação de trabalho, na nossa relação de amizade. E a gente vê muito essa questão, às vezes, num acolhimento. Às vezes com um amigo mesmo, né? Quando a gente fala: ai, não tô bem. Aí você chega, a pessoa fala assim: ai, vamos sair? Agora não, né? Que não tá podendo sair, né? Mas, vamos fazer alguma coisa? Não tô bem, não tô legal. Ai, mas vai passar. Ai, logo vai ficar tudo bem. Não pensa assim, não. Vamos pensar positivo, né? E muitas vezes aquela pessoa, ela quer ser acolhida, né? Ela não quer ficar tudo bem, né? Vamos pensar assim, ela quer sentir aquilo, ela quer saber o porquê que aquilo tá acontecendo, ou ela só quer um ombro amigo. Alguém que possa dividir esse sofrimento, né? Alguém... Talvez dividindo, ele de fato seja dividido. Exatamente. Mas é isso mesmo, alguém que possa me escutar, né? A gente hoje, é muito difícil a gente parar para escutar, né? As pessoas. Então, a gente está tão acostumado com essa cultura do positivo, né? Com esse tema tão atual, que quando alguém chega pra gente e fala alguma coisa, é meio que automático. A gente fala: não, mas fica tranquilo, vai ficar tudo bem. E não é por mal, né? A gente sabe que não é por mal. Às vezes a gente, né, não sabe o que falar, vamos dizer assim, e a gente fala algo assim. Mas é interessante, é importante para quem puder, quem conseguir realmente, quando alguém chegar, fala assim: tudo bem, senta aqui, né? Pode falar, o que você está sentindo? Às vezes você não consegue ajudar em nada, mas o você ouvir, a pessoa se ouve. E daí a gente desabafa, né? A gente coloca para fora e beleza. Às vezes a gente fala de um jeito que a gente não tinha falado ainda e a gente se percebe, a gente se escuta e aquele momento fica mais leve, né? Vamos dizer assim. Para a gente finalizar, é importante deixar o alerta que o bom da vida é viver com equilíbrio, de fato, que a gente precisa se permitir usufruir dos momentos bons e também saber silenciar e aquietar nos momentos ruins, sabendo que aquilo é normal, não é isso? Exatamente, Jade. É assim, nós vamos nos pensar como um todo, né? Uma mente sã, uma mente saudável é uma mente que sente não todas as emoções, mas sente a maior variedade de emoções possível. Né? Como eu falei inicialmente, a gente estranha uma pessoa que está triste o tempo inteiro. A gente já caracteriza como uma patologia, né? Uma psicopatologia. Então, o contrário tem que ser visto do mesmo modo. É importante a gente ter os nossos momentos de alegria e quando a gente estiver feliz, vamos ser felizes mesmo, né? Assim, coloca os dois pés, vamos ser felizes. E quando a gente não tiver, para um pouquinho, pensa naquilo, não nega, né? Eu acho que o importante é não negar, o importante é a gente não querer ser uma coisa que nós não somos. Uma coisa que, às vezes, é mais importante para mim mostrar para os outros que eu estou feliz e não eu estar feliz em si, porque eu quero passar uma imagem e o quanto essa imagem está sendo benéfica para nós. Então, assim, esconder o sofrimento é um tipo de sofrimento, é um tipo de uma patologia também. Então, o importante, com certeza, é viver o equilíbrio, viver todas as emoções. Muito
Muito obrigada pela presença, Camila. Eu que agradeço, Jade, foi um prazer. Até mais. O Entre Conversas fica por aqui, até a próxima edição. Tchau!